Nessa aula nós vamos ver alguns tipos de cotas especiais e as propriedades de cotas de uma forma geral. No final da última aula eu mencionei que nós temos aqui diversos tipos, né, de famílias de cotas. Então você tem que configurar cada estilo de cota separadamente e preferencialmente fazê-lo no seu template. A cota linear ela vai servir tanto para alinhada quanto linear e também para comprimento de arco, né, que é uma cota que a gente sentiu muita falta dela lá no AutoCAD. Havia até Lisps para fazer essa tarefa. E se eventualmente você precisar desse exemplo, né, a gente usava também muito no AutoCAD, que é colocar as dimensões do ambiente, mas sem a cota. É um exemplo de uma planta humanizada. Muitas vezes a gente faz isso, a gente não coloca as cotas propriamente que poluiriam o desenho, né? A gente quer colocar elas só internamente, só a medida do cômodo. Então a gente simplesmente configura uma cota com as linhas invisíveis, né, para que as linhas não apareçam. E nesse caso, eu terei dois tipos de cotas lineares. Então, acionando, por exemplo, aqui cota alinhada, eu tenho como estilo primário, né, esse estilo de cota linear com 2 mm metros centímetros, que eu mencionei na aula passada. Aqui em editar tipo, dentro dessa mesmo estilo, essa mesma família de estilo de cota linear, eu tenho um outro tipo da mesma família chamado só texto, aonde, entre outras configurações, a minha cor é branco, que é a mesma cor do papel, tá certo? Então, quando eu usar esse estilo aqui, ok, estou lá com só texto, eu vou cotar, por exemplo, desta parede até esta, ela aparecerá apenas o texto, a linha de cota não aparece, ok? E se eu quiser fazer uma cota geral, eu posso ir lá na mesma cota alinhada, só que aí eu mudo o estilo para o meu Arial metro centímetro e aí eu tenho a cota normal com todas as linhas de extensão e chamada. Um outro estilo de cota especial que eu queria chamar a atenção, mencionei há pouco, é o comprimento de arco. Repara que ele usa também o estilo de cota linear. Ok? O procedimento: seleciono qual arco eu quero cotar, né? Em seguida eu seleciono os dois pontos, seriam interseções, né, com outros elementos ou com outras paredes. No caso aqui eu vou usar essa extremidade e essa extremidade aqui para cotar todo o arco, ok? Ele é um estilo de cota linear. Um outro estilo de cota que é importante a gente conhecer é o estilo de cota com linha de base. Muitas vezes eu vou fazer uma marcação, por exemplo, vou marcar no terreno lá essa base aqui como um todo, é uma base bem grande, né? Se eu for marcar um ponto a partir do outro ponto medido, eu posso acumular erros, né, que no final pode dar um erro grande. Então muitas vezes eu quero fazer marcações a partir de um mesmo ponto. Para isso eu vou lá no menu anotação, em cota alinhada, e eu vou editar esse tipo, tá? E vou duplicar. Eu escolhi um estilo de cota linear, vou duplicar esse estilo com o nome de cota de base. É o mesmo estilo, ele é igualzinho, só que nesse parâmetro tipo de sequência eu vou selecionar linha de base. É a primeira propriedade que a gente já vai estudar das cotas. Clique em OK e eu vou proceder agora como se fosse uma cota contínua, observando que eu estou aqui como referência de face da parede e aqui tem um novo parâmetro chamado deslocamento da linha de base, tá? Que é a distância entre uma linha de cota e outra. Então eu clico nessa linha, depois vou clicar na segunda referência. Quando eu clicar na terceira, olha lá, já desenhou a cota abaixo da próxima e continua pedindo sempre a partir dessa primeira referência. Corto lá na última e aí eu coloco as cotas posicionadas. Então ele cria cotas acumulativas sempre em relação à linha de base. Essas cotas têm uma propriedade de quando eu seleciono, eu posso alterar aqui ainda a distância entre as linhas, ok? Ou simplesmente posso fazê-lo por essa alça aqui, ok? Aí ela muda automaticamente aqui, só que no visual sem uma
medida precisa. Eu posso alterar tanto aqui quanto aqui nas propriedades. A mesma coisa vai valer para um outro exemplo de cota, que são as cotas ordenadas, que é muito parecida, só que em vez de colocar várias linhas de cota, ele coloca as cotas de forma acumulativa. O procedimento é o mesmo. Vou editar tipo, vou duplicar, só que agora vou chamar de cota, em vez de cota de base, cota ordenada. E no tipo de sequência de cota, eu vou mudar aqui para ordenada. Clique em OK, cria um novo estilo. Agora basta eu proceder da mesma forma, como se fosse uma cota contínua. Vou selecionando os limites, né, os pontos de referência para a medição. Escolho o ponto da cota e ela coloca agora as cotas de forma cumulativa. Ela vai sempre medindo a partir do primeiro ponto e colocando o texto no final, né, na posição desta medição. Quando eu criei esse estilo de cota, né, quando eu coloquei aqui tipo de sequência de cota ordenada, uma outra propriedade foi disponibilizada, que é exatamente configurações de cota ordenada. Reparem que quando eu tenho do tipo contínuo, ela fica desabilitada. Quando eu estou em ordenada, aqui eu controlo as configurações dessa cota. É comum, é até mais comum, eu ter, por exemplo, a orientação do texto paralelo à linha de chamada. E aqui eu controlo a visibilidade da origem, né, estilo de cota, se é contínuo, e a marca de revisão. Ok, clique em OK, aplicar. Olha lá, ficou o texto vertical, no entanto ele ficou sobrepondo a linha de chamada. Então nesse caso, editar tipo, vou lá aqui e mudo a posição do texto no fim da linha de chamada. Aplicar, ficou aqui sem interferência. Tá ok? Então, cota de base e cota ordenada são dois tipos especiais de cotas lineares. Vamos ver algumas propriedades interessantes agora sobre as cotas. Lembrando que aqui eu posso pedir referências individuais, né? Vou marcando uma a uma. Eu posso pedir aqui, por exemplo, paredes inteiras, e dependendo das configurações aqui eu já puxo, né? No caso aqui ela está regulada para cotar as paredes e as janelas. Ok? Isso é só uma revisão do curso básico. No entanto, eu posso vir aqui, cota alinhada, continuo paredes inteiras, em opções. Eu não coto as aberturas, que serão janelas e portas, né? Apenas paredes que efetuam as interseções. Ok, seleciono a parede. Está aqui uma sequência de cotas. Bem, nós estamos aqui com o estilo, nosso padrão, né? Linear, com texto de 2 mm, com fonte Arial e metros e centímetros, ou seja, maior que 1 em metros, menor que 1 em centímetros, padrão ABNT. Se eu seleciono a cota, eu posso eventualmente querer mover um texto. Ele ficou muito apertado. Tá aqui. Quando eu movo esse texto, ele coloca, em princípio, essa linha de chamada aqui indicando aonde que está, né, a posição dessa cota. Isso também é uma propriedade. Eu vou aqui em editar tipo. E aqui, por exemplo, chamada de detalhe. Eu posso pedir, no caso aqui está em arco, né? Eu posso pedir, por exemplo, de linha, aplicar. E aí ele puxou em linha reta. Tá ok? Eu configuro também a marca de revisão para a chamada de detalhe. No caso aqui está nenhum, né? Mas eu posso querer colocar aqui uma seta. Por exemplo, escolher seta com 30 graus. Aplicar. Olha lá, ele colocou, voltou para a opção arco. Ok? São configurações. Eu lembro que esse símbolo aqui, que está como diagonal, ele se chama aqui em propriedades marca de revisão. Aqui está como diagonal 2 mm. Eu tenho diagonal espessa 3 mm. Aplicar. Ok? E eu só vou conseguir ver essa espessura aqui, ligando essa visibilidade de espessura. Então é importante, quando você estiver fazendo cotas, manter essa espessura visível, né, aqui nesse botão, para você ter uma noção do que está acontecendo.
Aqui eu controlo a espessura da linha, no caso aqui, por exemplo, aqui é da marca de revisão, e aqui vou colocar em 4 também, é da linha, né, de chamada e das linhas da cota. Ok, comum deixar ela mais fininha mesmo. Ainda sobre marca de revisão, tem uma outra opção agora, eu não sei exatamente a partir de qual Revit, que se chama extremidade espessa. Eu já usei em algumas empresas esse tipo de chamada. Tá? Ele faz mais sentido em cotas individuais. Vou aqui anotar, cota alinhada, não quero paredes inteiras, quero cotar somente um trecho. Ok, eu já vi esse tipo de cota ser usada também. Uma outra propriedade interessante, eu tenho aqui uma sequência de cotas, né, que foram feitas de forma contínua. Eventualmente eu poderia querer eliminar uma das cotas, tá? Então me aproximo da cota que eu quero eliminar, vou clicando no teclado, na tecla Tab, e quando ele selecionar a cota que eu desejo, eu seleciono, clico com o botão esquerdo do mouse e aperto a tecla Delete. Então eu deleto a cota e aí a minha cota contínua passa a ter duas seções separadas, tá ok? A esquerda e a direita são cotas contínuas, mas são duas cotas separadas agora. Lembro também que clicando em uma cota e uma vez ela selecionada eu clico no texto, aparece essa caixa de diálogo, onde eu posso até última instância, seria recomendado fazer isso, mas eu posso substituir o texto do valor real por um texto qualquer, por exemplo, variável, é um exemplo, ou colocar textos acima ou abaixo, e neste caso de eu ter substituído o texto, ele não vai me permitir colocar prefixo e sufixo. Quando eu estou com o valor real, além de colocar um texto acima e abaixo, eu posso colocar um prefixo, tá ok? Então, por exemplo, consultar ou verificar no local, aplicar, ok. Na cota contínua da mesma forma, eu seleciono o todo e depois eu me aproximo de um texto e clico, um clique simples, tá ok? Nesse texto ele vai me permitir esta mesma alteração. Bem, ficamos por aqui nessa aula, onde nós estudamos basicamente as cotas lineares e as suas principais propriedades. É muito importante que você faça os exercícios e principalmente, se durante a execução de um projeto ou mesmo a execução de um exercício, você criou um estilo de cota que você gostaria de ter no seu template, é muito importante que você transfira essas configurações, essa nova cota, no caso, para o seu template. Isso é bem rápido, você vai lá, abre o seu template e aí, eu vou aqui em projeto, né? É importante você ter essa organização para você ter um acesso rápido. Eu vou lá no CAD Norma 2016, que é o template que a gente está construindo. Abrir o template, vou fazer o seguinte, vou vir aqui no meu projeto, seleciono uma cota, Ctrl C, volto no meu template, Ctrl V, ele aponta que existem estilos sobrepostos, eu clico em OK, ele vai dar também um aviso de que não existem as referências copiadas, ou seja, a cota não será efetivamente, né, copiada para cá. No entanto, ele já copiou aqui no menu anotar, você vai verificar que ele já copiou o estilo de cota que eu tinha lá no meu desenho. Beleza? Aí eu salvo o template e fecho, porque ele já está atualizado. Na próxima vez que eu for iniciar um projeto, esse estilo de cota aqui que eu criei já estará presente no meu template. Beleza? Ficamos por aqui então. Continuamos ainda o estudo de cotas na próxima aula, onde falaremos sobre cotas de pontos, elevação de ponto, coordenada e inclinação. Aproveitem para dar uma olhada nas aulas de topografia, onde já faço menção sobre a utilização desses estilos de cotas. Não deixem de compartilhar esse trabalho, como sempre peço, porque isso é muito importante para a sua continuidade. Grande abraço e até a próxima aula.